Saúde e igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, no versículo 11. Amém? Amém. Lucas 17, 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os irmãos podem tomar assento. Glória, glória. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Bruno, congrego na Casa de Oração Terra de Milagres, Glória. em Jacarepaguá, na comunidade do Gardenia Azul, o bispo Alexandre Guerra. A gente também tem o projeto Ajudador, e queria agradecer de coração o convite do pastor Ivanildo, do presbítero Marco, da diaconisa Érica. Sempre um prazer imenso estar com vocês aqui. Para mim é sempre uma honra estar aqui compartilhando com vocês da mesma glória, da mesma unção e principalmente da mesma misericórdia. A gente se encontra aqui essa noite no lugar mais seguro do mundo, que é o centro da vontade de Deus. Amém? E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Todos nós sabemos que, pela cultura judaica, pela cultura da época, aquela pessoa, seja homem, seja mulher, que se achasse leproso, ele não poderia viver em sociedade. A pessoa que se achava leprosa, que era cometido de uma lepra, ela não podia permanecer na sua casa, permanecer na sua terra, permanecer com seus afazeres. Ele era retirado da sua casa, retirado da sua família, retirado do seu trabalho, do seu emprego, retirado da sua rotina. E era lançado num local conhecido como o Vale dos Leprosos, ou como a Aldeia dos Leprosos. E só habitava naquele local pessoas acometidas de lepra. De maneira que se estabeleceu ali uma pequena vila, uma pequena aldeia, ao qual é relatada na palavra que só habitavam leprosos. E isso é uma coisa muito interessante, porque imagina eu e você essa noite sendo retirados da nossa família, retirados do nosso convívio, do nosso lar, retirados do convívio dos nossos filhos, dos nossos pais, olhando para o lado e vendo pessoas completamente desconhecidas, olhando para o lado e não podendo abraçar o nosso pai, não podendo abraçar a nossa mãe, não podendo abraçar nossos filhos, olhando para o lado e vendo que tudo que lhe restou foi a lepra. Olhando para o lado e vendo que tudo que lhe restou foi uma maldição. Eu sei que maldição é uma palavra muito forte, mas a lepra, naquela época, naquela cultura, naqueles costumes, era considerada uma maldição. E a palavra relata que aqueles homens, vendo Jesus passar, eles clamaram de longe.
Eles nem sequer ousaram chegar perto do mestre, mas eles clamaram de longe, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que nos leva a entender que aqueles homens, eles conheciam a Jesus. Aqueles homens, eles tinham ouvido falar de Jesus. Aqueles homens, eles sabiam a que ele clamava. Eles sabiam a quem eles estavam buscando. Eles sabiam que Jesus tinha poder para poder fazer o milagre. E eu te pergunto essa noite, você sabe a quem você está clamando? Você sabe o tamanho do Deus ao qual você serve? O tamanho do Deus ao qual você tem clamado? A palavra relata no Antigo Testamento que havia um homem chamado Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um servo fiel, temente a Deus. E a palavra relata, você conhece essa história melhor do que eu, de Jó. Ele passou por uma das piores provas já relatadas em toda a humanidade. Jó, ele perdeu o seu dinheiro, perdeu os seus filhos, perdeu os seus criados, perdeu todo o seu gado, praticamente perdeu tudo. Mas Jó, ele não perdeu a sua fé. E a palavra relata que no final disso tudo, quando Jó finalmente entendeu o plano de Deus para a vida dele, a palavra relata que Jó, ele virou para Deus e disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos, eles podem te ver. Nada é mais importante na minha e na sua vida do que poder ver a glória do Todo-Poderoso sendo manifestada na nossa vida. A palavra relata que o próprio Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de seus planos pode ser impedido. Jó, depois de perder tudo, Jó, depois de passar pela pior prova já descrita, Jó não perdeu a fé no Todo-Poderoso. E a gente, no primeiro problema, a gente reclama. Na primeira prova, a gente resmunga. No primeiro aperto de Deus, a gente corre para o pastor e reclama: Deus, ele não está me ouvindo, Deus, ele não está me vendo. Parece que o céu ele ficou de bronze, parece que as nuvens se fecharam e eu não ouço o clamor do Todo-Poderoso. Muito bem lembrado pelo obreiro aqui, Deus, ele não se esqueceu de você. Só que a gente acha que Deus ele é obrigado a nos responder, que Deus ele é obrigado a nos ouvir. Eu orei, eu jejuei, eu meditei nas Escrituras. Deus ele tem que me ouvir, irmão. Deus ele não vai te ouvir porque você é bom. Deus ele não vai fazer porque você é bom. Deus ele não ouve o pastor porque o pastor é bom. Deus ele não me ouve porque eu sou bom, não. Deus ele te ouve porque ele é bom. Deus ele te cura porque ele é bom. Deus ele faz o milagre porque ele é bom. A gente costuma dizer, e a gente costuma achar que Deus ele tem que dar aquilo que a gente merece. Irmão, se Deus ele for dar aquilo que eu e você merecemos, a gente está com a passagem comprada diretamente para o inferno. Se Deus ele for dar exatamente aquilo que eu e você merecemos, a gente está condenado e já estaria morto. Mas Deus ele não dá aquilo que a gente merece. Tudo que Deus nos dá é debaixo e através da sua santa, doce e rica misericórdia. Tudo que Deus ele nos dá é através da sua graça. E o que é a graça? É um favor imerecido. Você não merece, mas ele te cura. Você não merece, mas ele te restaura. Você não merece, mas ele te levanta. Você não merece, mas ele entra na tua casa, ele entra na tua vida. Você não merece, mas ele faz o milagre. Aqueles homens não mereciam ser alcançados pela misericórdia do Todo-Poderoso. Eu e você não merecemos ser alcançados pela misericórdia do Todo-Poderoso. Mas o Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo realiza, ainda assim nos escolheu. Mesmo sem precisar de nós, ele nos escolheu. Mesmo sem precisar da gente, ele nos separou. E a palavra relata que nós somos separados como um povo no meio de um povo.
E como assim, diácono, um povo no meio de um povo? Porque enquanto tem um povo lá fora que está perecendo, um povo lá fora que não quer saber de nada, tem um povo aqui dentro que está glorificando. Mas diácono, está doendo, continua glorificando. Mas eu não estou conseguindo, continua glorificando. Eu não tenho o que fazer, então continua caminhando. Eu não tenho como caminhar, então se arrasta, mas não para de seguir na direção do Mestre. A palavra relata que aqueles homens, eles estavam isolados. Eles não tinham mais a quem recorrer. Aonde a lepra chegava, ela trazia destruição. Aonde a lepra chegava, ela trazia morte. Aonde a lepra chegava, ela trazia tristeza. Mas aonde Jesus chegava, a lepra ela tinha que se render. Aonde Jesus chegava, a tristeza se tornava em alegria. Aonde Jesus chegava, aquilo que estava difícil começa a ficar fácil. Aonde Jesus chegava, a doença ela se transformava em cura. Aonde Jesus chegava, o impossível se tornava possível. E a palavra relata que eles clamaram e disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, ele podia ter estendido as mãos. Jesus, ele podia ter soltado uma palavra. Jesus, ele podia ter caminhado até eles e ter colocado as mãos sobre sua cabeça. Mas a palavra relata que Jesus olhou para eles e disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Se a gente analisar essa palavra rapidamente, se a gente analisar essa palavra de qualquer forma, sem prestar atenção, a gente pode não entender o significado desse ide e se mostrar ao sacerdote. Mas se a gente for analisar à luz da palavra, à luz da Bíblia, se a gente realmente tentar entender o que Jesus quis dizer, a teologia ela vai explicar em Levítico 14. Fala das leis acerca da purificação da lepra. Levítico 14 vai dizer que aquele homem que estava leproso, que se achasse são, ele teria que ir e se mostrar ao sacerdote. E o sacerdote então olharia para ele, analisaria, e se ele realmente fosse achado são pelo sacerdote, ele faria a oferta relacionada àquela purificação e poderia voltar para a sua vida, poderia voltar para a sua família, poderia voltar para seus afazeres. Jesus olhando para eles e dizendo: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Jesus, ele já estava falando: vocês já estão curados, vocês já estão libertos, a lepra não está mais sobre vocês, a maldição não está mais sobre a sua vida, a maldição não está mais sobre a sua casa, vocês estão limpos, vão e vençam. Meu Deus. Só que a gente acha que Jesus ele tem que falar da maneira que a gente quer. Jesus ele não fala da maneira que a gente quer, ele fala conosco da maneira que a gente precisa ouvir. Ele não fala da maneira que a gente acha que ele vai falar, ele fala da maneira que ele quer falar, de uma maneira que a gente possa entender, não na hora, mas no momento exato. E a palavra relata que aqueles homens foram, e aconteceu que indo, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E quando a gente começa a falar de lepra, quando a gente começa a falar de leproso, não tem como a gente lembrar do leproso mais conhecido de toda a palavra. Seu nome, Naamã, chefe da guarda síria, homem de elevado cargo, homem de elevado poderio, homem de confiança, homem que foi levantado pelo rei da Síria, um homem que era um cargo de confiança de um rei. E a palavra relata que em determinado momento Naamã, mesmo com todo o seu poderio, mesmo com todo o seu poderio bélico a seu favor, mesmo com exércitos a seu favor, mesmo com todo o seu prestígio, Naamã se encontrava leproso. E a palavra de Deus ela é bem clara, porque ela relata: e Naamã, chefe do exército da Síria, homem valente, valoroso, vírgula, porém leproso. E a gente para e medita nessa palavra, a gente passa a entender
que não importa o que a gente tem, o que importa é o que a gente é. E o que eu e você somos? Leprosos. Que é isso, diácono? Sim, leprosos. Todos nós temos uma lepra dentro de nós. A palavra relata que o apóstolo Paulo, o maior missionário que já pisou na face dessa terra, ele disse que todos nós temos um espinho na carne. Espinho esse para que a gente não se glorie na gente, mas se glorie no Todo-Poderoso. E por 3 vezes Paulo clamou pedindo para que fosse retirado. E Paulo ouviu um não. E a palavra relata que Deus olhou para ele e disse: eu não retirarei o espinho. É Deus falando para você: eu não vou retirar essa fraqueza, eu não vou retirar essa vontade, eu não vou retirar. E você se pergunta: mas por quê? E Deus te responde: porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando a gente pensa que está fraco, é aí que a gente está forte. Porque quando a gente pensa que está fraco, é quando a gente ora. Quando a gente pensa que está fraco, é quando a gente busca. Quando a gente pensa que está fraco, quando a gente pensa que vai desistir, quando a gente pensa que vai descer uma sepultura, é aí que a gente desce até a casa do oleiro e faz igual aqueles leprosos: mestre, tem misericórdia de mim. E é assim que o mundo ele nos vê. Diácono Bruno, vírgula, leproso. Pastor Ivanildo, leproso. Presbítero Michael, leproso. Você que está sentado nessa cadeira pode ter todos os atributos bons, porém continua leproso. E você de repente está me olhando achando que essa é uma palavra muito forte, mas eu te falo essa noite: o que é que pode ser maior do que a lepra? Aquele que habita dentro de mim e de você, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus ela diz que o próprio Jesus ele falou que as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E creio eu pela pessoa do Espírito, que Ele está repousando dentro de você essa noite, repousando dentro do seu coração, repousando dentro do seu corpo, repousando dentro da sua alma. O Espírito Santo está repousando sobre você essa noite. E Ele está limpando toda a tristeza, está limpando todo o desânimo, está limpando. Nessa noite Ele está te limpando. Irmãos, eu recebi um convite para vir pregar nessa campanha. Eu estava dirigindo. E a missionária Érica falou comigo. Eu falei: com certeza, pode contar comigo. E eu vim aqui essa noite só para te dizer que não há impossível que o meu e o seu Deus não possa resolver. Mas o homem falou que não dá, mas para Deus pode. Mas o médico falou que eu não vou ser curado, mas Deus ele vai te curar. Mas as situações dizem que eu não vou vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que é muito fácil orar pelo próximo, é muito fácil orar por essa mesa. É muito fácil. É muito fácil quando um amigo, quando um irmão chega para a gente e fala: ora por mim, ora pela minha vida. E a gente ora pelo irmão cheio de fé. Varão, meu filho desviou, minha filha desviou, ora pela minha vida, ora pela vida dele. E a gente ora cheio de fé. A gente ora pela cura, ora pela libertação, ora pelo milagre na vida do próximo. Mas quando a prova vem sobre a nossa vida, parece que a gente esquece o Deus que a gente serve. Quando o problema vem sobre a nossa vida, a gente se desespera. E se torna aquele crente ateu. Crê que Deus existe, mas não crê que Deus funciona. Ora por todo mundo, na hora de orar pela gente, a gente fica com medo. A gente esquece que o Deus que a gente serve é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos e possamos imaginar. A gente esquece que Ele é o alfa, é o ômega, o princípio, o fim, aquele que é e que há de vir. Irmãos, a palavra de Deus ela diz: porventura não enxergaria aquele que criou os olhos e não ouviria o Criador dos ouvidos. E você acha que Deus ele não está te vendo, que Deus ele não está te ouvindo? A palavra de Deus ela diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possa nos ouvir, e a mão dele encolhida, que não possa nos salvar.
Creio eu que essa noite que a mão dele está estendida não somente sobre a sua vida, mas estendida sobre a casa, sobre a sua parentela, sobre seus amigos, sobre seus pais, seus filhos. Deus essa noite está com a mão estendida sobre a sua vida. Quando Jesus ele mandou que aqueles homens se mostrassem aos sacerdotes, Jesus ele não estava cuidando somente daqueles homens, ele estava permitindo que um pai voltasse para casa, que um filho voltasse para casa. Jesus, quando ele faz um milagre, aquele milagre contagia não somente uma pessoa, mas contagia toda a sua família, toda a sua parentela, contagia a sua roda de amigos. Quando Jesus ele faz um milagre, ele faz um milagre completo, porque o Deus ao qual eu e você servimos, ele não faz nada pela metade. A boa obra que ele começou na sua vida, ele vai cumprir. A boa obra que ele começou na vida do seu filho, ele vai cumprir. A boa obra que ele começou na vida da sua parentela, ele vai cumprir. E temos aqui temos aqui duas situações. Naamã, um homem com alto escalão que se encontrava leproso. E aqueles 10 leprosos, que a Bíblia não faz questão nenhuma de mencionar quem eram, de onde são, para onde iriam, mas que estavam leprosos. Temos aqui pessoas ilustres com problemas e pessoas altamente e completamente desconhecidas com o mesmo problema. E qual a cura para um problema? A misericórdia do Todo-Poderoso. Pela misericórdia de Deus, Naamã ele foi curado. Pela misericórdia de Jesus, aqueles homens eles foram curados. Mas há uma coisa que liga a misericórdia. O que é que te liga até a misericórdia de Deus? O que é que te liga até o seu milagre? A sua fé. A palavra relata que Naamã recebeu uma ordem do profeta e disse: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, por um momento duvidou, olhou para o seu moço e falou: vamos embora. Da onde eu vim, tem rios com águas melhores. Tem rios com água cristalina. Eu não vou mergulhar nesse rio de água barrenta. E a palavra relata que seu moço olhou para ele e falou, trazendo para as palavras do dia de hoje: capitão, a gente já está aqui. É o que eu falo para você essa noite, você já está aqui. O que é que te custa crer? O que é que te custa acreditar? O que é que te custa confiar no Todo-Poderoso? Irmão, você já está aqui. Você já fez o mais difícil, você já levantou, tomou o seu banho, colocou sua melhor roupa e falou: eu vou para a igreja. Nem que seja o último dia que eu entre dentro de uma igreja, eu vou. Eu te falo essa noite, você está aqui. O que é que te custa crer? O que é que te custa acreditar? Mas eu não estou vendo, irmão, você não precisa ver, o que você precisa é crer. A palavra relata que Naamã ouviu a voz do profeta, mergulhou, e no 7º mergulho, quando ele se levantou, a sua pele estava como a pele de uma criança. Aqueles homens ouviram a voz de Jesus, foram até o sacerdote, quando chegaram lá, estavam limpos. Mas a palavra que relata que somente um deles voltou para agradecer, e Jesus ele se indignou e disse: não foram 10 os limpos? Somente um voltou para agradecer, cadê os outros 9? E o que voltou para agradecer não era samaritano, nem judeu era. Para você entender, 9 levaram a cura como uma obrigação. Quantos de nós levamos e achamos que Jesus ele tem obrigação de fazer algo? Como eu já disse aqui, 9 levaram a cura de Jesus como algo natural, mas um levou como algo sobrenatural. E de repente você entrou por essas portas aqui essa noite, está como aquele samaritano, está como aquele leproso que foi purificado, que foi curado. Você sabe de onde Jesus te tirou. Você sabe que de onde Jesus ele te tirou, ninguém poderia ter te tirado, mas ele te tirou. Você sabe que o que ele fez pela sua vida, ninguém poderia fazer, mas ele fez. Você sabe que tudo que aconteceu com você, ninguém poderia ter feito, mas ele fez. E aquele homem, ele foi grato a Jesus, tanto que a palavra relata que ele voltou louvando e entoando hinos a Deus, e se lançou aos pés de Jesus. Se lança aos pés de Jesus essa noite. Porque é somente Ele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Eu não posso fazer o seu milagre, o pastor não pode fazer o seu milagre, ninguém aqui dentro pode fazer o seu milagre.
Só quem pode fazer e trazer o seu milagre é Jesus. E aí você se pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Basta você esperar, como já foi dito aqui. Espera que o seu milagre está a caminho. Aqueles homens esperaram durante, creio eu, vários dias, durante um tempo indeterminado, porque a palavra não relata. Mas uma hora Jesus ele passou. Naamã ele teve que esperar algum tempo indeterminado. Mas uma hora o profeta, ele deu a palavra. De repente você está aqui esperando pelo seu milagre durante dias, durante meses. De repente tem buscado durante anos e está achando que não tem mais jeito. O que eu preciso fazer, diabo? Continua esperando. A palavra relata que desde a antiguidade ainda não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espera no Senhor, confia no Senhor. Tem um louvor muito bonito do Tales que diz: espera, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre. A lepra onde passava trazia problema, onde passava trazia desgraça, mas aonde Jesus passa, ele traz vida e vida com abundância. Aonde Jesus ele pisa, o milagre ele tem que acontecer, o inferno tem que estremecer, a doença tem que meter o pé. Aonde Jesus ele entra, o milagre ele entra junto. A palavra relata que 9 leprosos levaram uma cura física. 9 leprosos que foram ingratos, que não voltaram para agradecer, levaram uma cura física. Muitas vezes a nossa ingratidão ela não nos nega a misericórdia de Deus. Que a palavra de Deus ela diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode se negar a si mesmo. Não faça como aqueles 9 leprosos ingratos. Faça como aquele leproso que recebeu o seu milagre, porque creio eu que o seu milagre ele vai vir sobre a sua vida essa noite. É a segunda-feira das causas impossíveis. Essa causa que está impossível vai se tornar possível, porque creio eu que hoje é o dia do seu milagre. Hoje, na última segunda-feira do mês de janeiro, creio eu pela fé que Deus ele escolheu para te abençoar. Na última segunda-feira do primeiro mês, creio eu que Deus ele escolheu para enviar o seu milagre. E como aquele leproso que voltou para agradecer, a palavra relata que Jesus olhou para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. 9 receberam a cura física, 9 foram limpos, mas somente um foi agraciado com a salvação. Somente um foi agraciado, tanto com a limpeza, com a purificação da lepra, mas também com a sua salvação. Em quase todos os milagres de Jesus, em quase todas as libertações, em quase todas as curas de Jesus presentes na Bíblia, Jesus ele diz uma frase, e eu encerro com essa frase para você. A palavra relata que Jesus ele orava e dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. E é o que eu falo para você essa noite. Ainda que você ache que a tua fé é pouca, eu somo a minha fé com a sua essa noite e te digo: vai, porque a tua fé está te dando o teu milagre essa noite. Vai, porque a tua fé, ela está te dando a tua vitória essa noite. Vai, porque a tua fé, ela está fazendo com que o teu clamor ele suba e a tua bênção ela desça. Com que as tuas lágrimas subam e a tua vitória ela desça. Com que o teu pedido ele suba e Deus ele desça pessoalmente para te entregar aquilo que ele tem para você. Receba essa palavra essa noite e eu agradeço a minha oportunidade, irmão. Em nome de Jesus, dá a tua melhor salva de palmas para o Todo-Poderoso esta noite. A palavra de Deus te pede.